Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pro Suzana e a gente começa agora mais um Adoro Ciências. Quando o verão vai chegando, a temperatura média começa a aumentar. E quando a temperatura aumenta, a gente diz que está com calor, não é mesmo? Mas você sabia que temperatura e calor não são a mesma coisa? Você sabe qual é a diferença entre eles? Esse é o tema do nosso Adoro Ciências de hoje e no nosso encontro eu vou te ensinar a fazer 2 experimentos para estudar o calor. Bacana, não é? A gente vai construir um termômetro caseiro e a gente vai ver o efeito da mudança de temperatura em uma bexiga que vai encher sem eu assoprar. Acredita? Mas antes eu vou te mostrar qual é a diferença entre temperatura e calor e te falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vem comigo. Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quando as moléculas de um corpo ficam mais agitadas, sua temperatura aumenta. As moléculas começam a se afastar e os corpos sofrem dilatação, ou seja, aumentam de tamanho. O contrário também acontece. Se a temperatura do corpo estiver baixa, suas moléculas estarão se movimentando menos e ele sofrerá contração, ou seja, diminuirá de tamanho. A temperatura e a movimentação das moléculas afeta o estado de agregação da matéria, isto é, o estado físico em que o corpo se encontra, sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, as moléculas estão mais próximas e coesas. À medida em que a temperatura aumenta e as moléculas se agitam, o corpo pode passar para o estado líquido e até para o gasoso, onde as moléculas estão menos coesas e mais afastadas. Para medir a temperatura, usamos um aparelho chamado termômetro. Os termômetros podem ser de vários tipos e formas, mas todos seguem uma escala termométrica para determinar o valor da temperatura. Existem vários tipos de escalas termométricas, mas as mais comuns e utilizadas mundo afora são 3: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Elas indicam o nível de temperatura do corpo. Aqui no Brasil, a escala termométrica adotada é a escala Celsius. E o calor? Calor é a energia térmica em movimento, ou seja, passando de um corpo para o outro. A passagem de calor é uma via de mão única, acontece sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vamos ver um exemplo. Quando tomamos um sorvete, o ar ao redor do sorvete está mais quente do que ele. Sendo assim, as moléculas do ar estão mais agitadas. Quando entram em contato com as moléculas do sorvete, passam um pouco dessa agitação para elas, que começam a se movimentar mais rápido e ganham calor. É aí que o sorvete começa a derreter. O calor pode passar de um corpo para o outro de 3 formas: condução, convecção e irradiação. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma delas? Na condução, a transmissão de energia se dá com o encontro de moléculas, ou seja, com o contato direto de 2 ou mais corpos. Geralmente acontece com os sólidos. Em alguns materiais, como os metais, esse processo acontece muito rapidamente, por isso eles são considerados bons condutores de calor. Um exemplo de condução é quando pegamos a xícara com café quente e sentimos o calor da xícara passar para nossas mãos. A convecção é exclusiva de líquidos e gases. Ela acontece graças a uma mudança na densidade com a diferença de temperatura. Vou explicar melhor. Quando a temperatura de um líquido ou de um gás aumenta, ele se torna menos denso e sua tendência é subir e ocupar as regiões mais elevadas de um recipiente ou de um ambiente. Numa panela de água, por exemplo,
A água mais próxima do fundo da panela esquenta mais rápido. Assim, fica menos densa e sobe, ocupando o lugar da água que estava em cima. Esta, por sua vez, desce e vai para o fundo da panela. O processo se repete de maneira cíclica e isso gera o que chamamos de corrente de convecção. Já na irradiação, a transferência de calor acontece através da propagação de ondas eletromagnéticas. Não é necessário o contato direto entre os corpos. É dessa forma que o calor do Sol chega até a Terra e que sentimos o calor de uma chama sem encostar nela, por exemplo. Após essa explicação, podemos perceber que temperatura e calor são conceitos diferentes. Enquanto a temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo naquele exato momento, o calor se configura na passagem da energia térmica de um corpo para o outro. Viram só? Quanta coisa interessante! E agora que a gente já sabe mais a respeito da temperatura e do calor e vimos qual é a diferença entre eles, que tal anotar quais são os materiais necessários para as nossas experiências de hoje? Então vai lá, pega o seu caderno e o seu lápis que eu vou te dar um tempinho. Solta o relógio. Tá pronto para anotar quais são os materiais necessários? Então vamos lá, a gente vai começar com uma garrafinha PET da pequenininha, aquela de refrigerante com tampa. A gente vai usar também um canudinho, de preferência canudo transparente, porque senão a gente não vai conseguir visualizar o resultado dessa experiência, tá? Se você não tiver o canudo transparente aí na sua casa, pega uma caneta velha, tira a parte da tinta e fica só com o corpinho da caneta, que ela vai funcionar como um canudinho também. Vamos usar tesoura, 2 recipientes, onde a gente vai colocar água quente em um, água fria em outro. Vamos usar também uma bexiga, balão de aniversário. Precisaremos de álcool, toma cuidado ao manusear o álcool. Vamos usar também corante. Se você não tiver corante, pode ser uma canetinha colorida. E aí é só você afundar a ponta da canetinha colorida dentro do álcool ou tirar. Aqui dentro tem a carga de tinta. Você pode tirar essa carga e usar também para colorir o álcool, tá? É importante que o álcool esteja com cor para a gente conseguir visualizar. Pronto? Anotou tudo? Olha, vou dar um aviso, é sempre bom ter um adulto por perto supervisionando os seus experimentos, tá? Principalmente esse onde nós vamos utilizar uma tesoura com ponta e álcool. Então faça sempre os seus experimentos sob a supervisão de um adulto, isso é muito importante. Para fazer o nosso termômetro caseiro, a gente vai pegar a garrafinha PET e vai abrir na tampa um buraquinho do tamanho suficiente para que passe o canudinho. Para isso eu vou utilizar a tesoura com ponta. Agora que eu já furei a tampinha, eu vou pegar o álcool e vou colocar até a metade da minha garrafinha. E agora vamos colocar algumas gotinhas do corante. Vou dar uma chacoalhada aqui. Tampe a garrafinha e coloque o canudinho até que ele desça para o álcool. Bom, tá aqui toda a nossa estrutura montadinha, mas tem um segredinho, tá? Se o furinho que você fez ficou muito grande para o seu canudinho, você pode utilizar um pouquinho de cola, uma fita adesiva, uma massinha para vedar e firmar no lugar. Na verdade, é importante que fique vedado. Eu usei aqui um pouco de cola de silicone, tá certo? Mas você pode usar esses outros materiais que eu falei, um pedacinho de massinha ou uma fita adesiva
para vedar essa entrada aqui. E agora eu vou pegar a água quente. Muito cuidado ao manusear a água quente, hein? Pede ajuda aí a um adulto. Lembre-se, tem que estar bem vedado, senão não dá certo. Vamos ver? Olha só, a coluna de álcool subindo aqui. O aumento da temperatura está fazendo o quê? Com que o álcool se expanda. E a gente tem aqui o nosso canudo bem preenchido com o álcool. Agora que eu vou tirar da água quente, o álcool vai resfriar. E o que é que vai acontecer então? A tendência é ele voltar ao normal. Veja só. Viram? Vou repetir. À medida que a água também vai esfriando, a altura da nossa coluna vai ficando menor. Vejam só. Conseguem ver? E agora eu vou resfriar. E o nosso termômetro voltou ao normal. Para essa segunda experiência, a gente vai precisar da garrafinha, pode ser a mesma que a gente utilizou lá no termômetro caseiro, a bexiga, água quente e água gelada. Eu vou colocar a bexiga aqui na garrafinha. Percebam que ela está vazia. E agora eu vou afundar a garrafinha na água quente e aguardar. Vejam só o que aconteceu. A minha bexiga encheu sem eu precisar assoprar. O que está acontecendo aqui? Alguém sabe me dizer? Como eu coloquei a garrafa na água quente, o ar dentro da garrafa está aquecendo. E as moléculas do ar estão ficando mais agitadas. Com isso, elas acabam se afastando. Então, o ar se expande. Como ele não tem para onde ir dentro da garrafa, ele vai forçar a saída pela boca da garrafa. E aqui vai encontrar a nossa bexiga. Então, ele vai se expandir para dentro da bexiga, fazendo com que ela aumente de tamanho. Se eu deixar aqui mais um tempinho, a gente vai ver que a água quente vai empurrar um pouco mais a nossa bexiga. E se eu quiser esvaziá-la, o que é que eu vou fazer? Vou colocar agora na água gelada. Vamos ver o que acontece? Rapidamente a bexiga diminui de tamanho e esvazia. Por que isso está acontecendo? Porque na água quente a bexiga encheu. Falamos sobre isso agora. Mas e na água gelada? Por que ela retraiu, diminuiu de tamanho? Aqui é o inverso. Como aqui a água está gelada, o ar no interior da garrafa vai perder calor. A sua temperatura vai diminuir e a velocidade com que as moléculas estão se movimentando também vai diminuir. Isso vai fazer com que as moléculas de ar se aproximem. E então, ao invés delas se expandirem, elas estão se contraindo, estão ocupando um espaço menor. Por isso, o nosso balão esvaziou. Chegou até a ser puxado para dentro da garrafa. Interessante, não é? Vamos só, mais uma vez, colocar aqui na água quente. E mais uma vez, de volta para a água fria. Parece mágica, não é? Mas não é. É só ciência.
Gostaram dos nossos experimentos de hoje? Deu para aprender bastante coisa sobre temperatura e calor, não é mesmo? Bom, e se você for fazer alguma dessas experiências aí na sua casa, não esquece de fazer um registro, tirar uma foto ou fazer um vídeo, postar no seu Instagram e me marcar. O meu endereço é o @profSuzanaSantiago. Eu te espero por lá, vou amar ver os seus experimentos. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo Adoro Ciências. Um beijo grande e tchau, tchau!